Então, boa tarde a todos. Sou Leila Ribeiro, da Rede Consultoria Educacional. Estou cá no Porto, em Portugal. A rede é constituída por parceiros e hoje nós temos aqui algumas parceiras e convidadas, parceiras de formação da rede, já de um ano de trabalho conjunto com a Soraya, com a Carla de conhecimento e agora de trabalho. A Patrícia já tem algum tempo que nos conhecemos, Patrícia Cardoso, que está trazendo a Amanda, e um parceiro que é importante, que nos fez ter esse olhar para Algarve, olhar para a Faro, que é a Faro Avenida Business Center. E a Patrícia Martins, outra Patrícia, vai estar falando, então, em nome da Business Center. Eu agradeço bastante. A Rede Consultoria tem sua expertise em educação, consultoria, sustentabilidade e tecnologias. Agora, eu peço para a Patrícia falar sobre Faro Avenida. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Patrícia Martins, estou a representar o Business Center, o Faro Avenida. Nós somos um Business Center localizado numa das principais avenidas de Faro, muito próximo da Baixa de Faro. Temos vários serviços, sendo coworking, gabinetes privados, temos salas de reunião, salas de formação, escritórios virtuais, enfim, um leque diverso de vários serviços. Temos todo o gosto em receber e ser parceiros da rede cá no Algarve, onde esta tem a sua sede, cá no Algarve. Obrigada, Patrícia. Obrigada a nós. E agora peço para a Patrícia Cardoso Saldanha falar sobre a Ecológica, empresa que está aqui dando apoio ao evento. Boa tarde, agradeço a Faro Avenida e a Rede Consultoria, que é a nossa parceira. A Ecológica oferece serviço de consultoria estratégica para a transição climática e utiliza como ferramenta a formação online, a gestão ambiental, a prevenção e reciclagem de resíduos. Espero que aproveitem o workshop, afinal estamos vivendo um momento decisivo, é o momento de mudar o nosso modo de consumo e produção, e isso se reflete principalmente no setor da construção. Bom workshop a todos, um abraço. Obrigada, Patrícia. Agora, quem vai orquestrar as meninas é Arnaldo, e ele fala com vocês. Obrigada. Que responsabilidade, hein? Patrícia Saldanha, Patrícia Martins, mais uma vez, obrigado pela parceria. Leila, todo o nosso carinho e admiração pelo trabalho que você vem fazendo pela rede e com a rede. E a vocês que estão aqui presentes, o nosso mais sincero agradecimento pela presença e pelo tempo investido por vocês. Neste segundo webinar, realizado pela rede em parceria com o Faro Avenida e com a Ecológica, o nosso tema é... Deixa eu só... Vamos lá. Isto... A mais-valia da sustentabilidade na construção. Como a Leila disse, eu sou Arnaldo Cruz e eu tenho o prazer de apresentar para vocês as nossas palestrantes de hoje. Pela Rede Consultoria Educação, nós temos a Carla Antunes e a Soraya Sacramento. Representando a nossa parceira ecológica, nós teremos a Amanda Marques. A Carla Antunes é engenheira civil pela FEUP e iniciou sua jornada realizando fiscalização em obras, sítios nos quais também atuou na direção. Atualmente radicada em Angola, tem atuado na gestão de obras e é coordenadora e docente do curso de Engenharia Civil do Instituto Piaget de Benguela. Residente em Portugal, Soraya Sacramento é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, possui MBA em gestão ambiental e é mestre em estudo do ambiente e sustentabilidade. Atua como consultora, auditora e formadora na gestão de segurança do trabalho, ambiente e saúde ocupacional e na formação para gestão de sustentabilidade em empresas. Do Rio de Janeiro, nós temos a Amanda Marques, arquiteta e urbanista, especialista em meio ambiente e sustentabilidade e em gerenciamento de projetos. É também mestre em engenharia urbana pelo FRJ, com período de sanduíche na FEUP.
Certificada como Leeds Green Associate, em seu histórico, dentre outras, destaca-se a atuação como gerente de sustentabilidade durante a fase de construção do Museu do Amanhã. Agora que vocês já foram devidamente apresentadas, para a gente começar o nosso webinar, eu queria pedir a vocês três que façam uma análise dessas imagens e da correlação entre elas. O que vocês têm para falar para a gente disso que nós estamos vendo? Bom, posso começar? Por favor. Acho que sim. Então, vamos lá. Bom, eu estou vendo uma foto aqui de Lisboa, um grande centro, né? É o lugar onde eu moro, que eu gosto bastante. Mas que eu vejo claramente o crescimento, assim, vertiginoso, né? Mesmo durante a pandemia, as obras não pararam, não. Muitas obras de recuperação, muitas obras de construção, um crescimento bem significativo da cidade, né? E ao lado, essa foto é aquela que incomoda, aquela que mostra que a gente não está tendo uma boa relação com o ambiente, né? E aí eu fico olhando e vendo assim, como é que a gente vai fechar essa conta? Vai ficar difícil fechar essa conta, porque, na verdade, é desse ambiente que a gente está degradando que saem todas as possibilidades para essas cidades crescerem. E a gente precisa de uma gestão um pouco mais organizada, ou um pouco mais focada, identificando assim, olha só, a gente precisa do ambiente como recurso para a gente, porque às vezes a gente fala assim, vamos salvar o ambiente. Não, a gente precisa se salvar, né? A gente precisa salvar a gente do que a gente mesmo tem feito, né? Bom, crescimento é inerente, a gente não vai frear isso, né? Mas a gente pode fazer de uma forma mais inteligente. Eu acho que é possível. O que você acha, Carla? Eu acho que sim, Soraya. Nós cada vez mais conseguimos ver que as grandes cidades, as cidades que estão mais na periferia, cada vez mais crescem desordenadamente, algumas começam a ficar ocupadas, muita gente, e começamos a ver os nossos meios rurais, as nossas cidades mais no interior a serem degradadas, o ambiente cada vez a ser menos cuidado. Como é que nós vamos conseguir viver? Como é que nós vamos conseguir sustentar isto mais algum tempo? Quer dizer que esta construção cada vez começa a ser uma construção insustentável, não é, Amanda? É isso aí, Carla. O modelo atual das cidades é insustentável, né? As cidades estão crescendo demais. Segundo a ONU, atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas. E esse número ele tende a crescer, segundo ainda a ONU, né? A expectativa é que essa proporção seja de aproximadamente 70% até 2050. Dessa forma, né? As cidades, essa expansão caótica, né, das cidades gera a poluição, gera o desmatamento, esgota os recursos naturais, e essa expansão também ela impacta, né, na construção civil, porque a construção civil cada vez mais precisa evoluir, né, e ela gera muitos impactos. Então, essa interferência dos ecossistemas, a obtenção e a transformação das matérias-primas em produtos, a geração de grandes quantidades de resíduos associados à construção, à operação e à demolição dos edifícios, né? Isso tudo vai impactar na cidade. Para minimizar esses impactos, né, da expansão urbana, da crise climática, e também os impactos da pandemia do coronavírus nas economias europeias, o Conselho Europeu criou o Next Generation. É um programa, né, que visa, é um plano de recuperação. Esse Next Generation, ele visa minimizar os impactos da expansão urbana, da crise climática e da pandemia. Ele promove a convergência econômica e a resiliência, contribuindo para assegurar o crescimento sustentável a longo prazo das economias europeias para uma transição mais ecológica e digital. Né? A partir desse instrumento, desse Next Generation, criado pelo Conselho Europeu, é que se desenvolve o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. Esse plano ele é criado, ele é composto por 3 dimensões, né? A resiliência, a transição climática e a transição digital.
para o nosso tema aqui de hoje, né, construção urbana, mais-valia da sustentabilidade na construção, a gente vai destacar 3 pontos, né, desse plano. No eixo de resiliência, vamos destacar habitação e infraestruturas, né, os quadros C2 e C7. E no eixo de transição climática, a gente vai destacar a eficiência energética, né, nas edificações, no quadro C13. Lembrando ainda, né, que esse plano, toda essa composição do plano de recuperação e resiliência e do Next Generation, eles também se enquadram, né, se adequam aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, propostos pelas Nações Unidas e na Agenda 2030. E a gente pode fazer um referencial aí, principalmente com os Objetivos 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, e com o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. São os eixos que esses planos convergem, né? Mas, Carla, e a construção sustentável? O que é uma construção sustentável? Bem, nós, para termos uma construção sustentável, teremos que ter uma construção que seja amiga do ambiente. É para isso que nós vamos tentar fazer com que o nosso ambiente seja protegido, não é? Vamos garantir que a renovação dos recursos de uma forma eficiente e racional, para que, no futuro, as nossas gerações acabem por poder ter recursos para poderem viver. Mas, Amanda, nós, para garantir a construção amiga do ambiente, não é só usar a renovação dos recursos, não é? Nós temos alguns requisitos, nós devemos cumprir alguns requisitos para que isso aconteça, não é verdade? É verdade, exatamente, Carla. E para isso a gente tem os princípios da construção sustentável, né? Eles são necessários para que a gente possa ter os empreendimentos sustentáveis, né? Os empreendimentos sustentáveis são aqueles que se harmonizam ao ambiente com a sua comunidade em torno, né? Eles proporcionam um melhor retorno financeiro, tanto para os seus investidores quanto para os proprietários, né? Ele possui menores custos de operação e de manutenção, e ele tende a melhorar a saúde, o conforto e a produtividade daqueles ocupantes, né? Tanto das pessoas que, porventura, possam morar num empreendimento sustentável, ou pessoas que trabalhem em edifícios, né, corporativos que sejam construídos de maneira sustentável. E esses princípios, né, da construção sustentável, eles também são necessários para que a gente possa produzir com ecoeficiência. O que seria a ecoeficiência, né? A ecoeficiência significa produzir bens e serviços de qualidade, com preços competitivos, com preços justos, né, utilizando a menor quantidade de matéria-prima, de água e de energia. Isso vai gerar uma menor quantidade de resíduos e vai impactar menos no ambiente e vai produzir uma redução de custos na criação desses produtos, né? E para orientar a concepção e a construção desses edifícios sustentáveis, existem alguns sistemas de certificações, né, voluntários. Nenhum deles é obrigado, não tem nada que seja obrigado de se cumprir. São sistemas voluntários que certificam ou ratificam a sustentabilidade e reduzem o impacto ambiental das construções. Esses sistemas eles começaram a serem criados na Europa e se difundiu em diversos países. Hoje em dia ele está no mundo inteiro. A gente tem, eu posso apresentar alguns sistemas para vocês, os mais conhecidos, né, no mundo, seria, por exemplo, o BREEAM. O BREEAM é o sistema do Reino Unido. A gente tem o HQE, que é a alta qualidade ambiental, que é o sistema da França. Tem o CASB, que é o sistema do Japão, né? O Green Star, por exemplo, é o sistema da Austrália. E o LEED, que vai ser aqui o sistema no qual a gente vai estar conversando aqui sobre esse webinar. O LEED ele é um sistema americano, mas que ele se difundiu tanto que ele extrapolou a barreira americana e atualmente é um dos sistemas mais utilizados no mundo.
né? Aqui no Brasil tem diversas obras LEED e em Portugal também já temos muitas obras LEED e alguns profissionais certificados como LEED, né? Todos esses sistemas de avaliação, eles são membros do World Green Building Council, que é o Conselho de Edificações Verde Mundial, né? Ele que vai reger, né, essa orquestra toda, ele que vai reger como esses sistemas funcionam e como é a aplicação de cada um deles em cada um dos países. E outros países também têm seus sistemas, eu não citei aqui todos, seria uma lista muito grande, mas existem outros sistemas e existem outros países ainda criando novos sistemas, né? Alguns países acabam utilizando os sistemas já criados e outros países ainda estão em vias de criação desses sistemas. E vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Falando do LEED, né? Leadership in Energy and Environmental Design, que em português seria Liderança em Energia e Desenho Ambiental, né? Vocês sabem a totalidade de empreendimentos que foram certificados pelo LEED ou estão em processo de certificação atualmente em Portugal? Vocês têm alguma ideia? Chuta aí, gente. Vai aparecer uma enquete aí. Responde para a gente, por favor. Foi? Saiu a enquete? Opa, apareceu. Vamos lá, responde aí, gente. Apareceu na tela. Duas respostas até agora, 3. Está aparecendo para todo mundo, talvez em celular não apareça. Pode ser. 3 respostas. Quatro. Muito bem. Quem ainda não escolheu, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe 3. Temos um resultado, vamos compartilhar. Bom, vamos lá. Está todo mundo enxergando aí o resultado? Como foi, Amanda? Explica lá. 50% das pessoas acreditam que 38 projetos foram certificados ou estão em processo de certificação em Portugal, né? 25% acreditam que foram 13, outros 25, 53, e ninguém votou em 92. Né? Vou passar agora para vocês aqui o slide com o resultado. Arnaldo, pode passar. Então, vamos lá. A gente tem um total, em Portugal, a gente tem um total de 53 projetos inscritos no LEED. Tá? Desses, 26 estão em processo de certificação, ou seja, são projetos recentes. É uma prática nova, é uma prática recente em Portugal, a sustentabilidade nas edificações, né? E o restante já foi certificado de acordo com a planilha e com a tabela, né? 4 projetos conseguiram o máximo, né? Que foram o selo platino, né? O máximo de pontos que pode conseguir. A maioria desses projetos está localizada em Lisboa, conforme os dados do United States Green Building Council, que é a organização que certifica os projetos pelo LEED, né? A organização que submete, a qual a gente submete todos os dados. Com relação aos profissionais habilitados a orientar, né, os incorporadores e construtores a colocar em prática os requisitos da certificação LEED, Portugal tem 85 profissionais certificados hoje em dia, tá? Dentre as diversas categorias. O LEED ele tem várias categorias de certificação, eu vou explicar para vocês. Então, nós temos 85 profissionais
E desses 85, 28 estão em Lisboa, 20 no Porto, e o restante, os outros 37, estão distribuídos no restante do território português. Mas o que é o LEED, gente? Deixa eu explicar um pouquinho o que é o LEED. O LEED é um Liderança em Energia e Desenho Ambiental, né? Um sistema de classificação que avalia a sustentabilidade do empreendimento. Ele tem 5 categorias de classificação que são bem estabelecidas, são já bem antigas, elas foram criadas em 2009, né? Foi criado um pouco antes, mas a partir de 2009 que ela ganhou o mundo. Então, essas categorias são BD mais C, que é a concepção de edifícios e construção. Ela serve também para grandes renovações ou grandes retrofits em edifícios, grandes obras, né? E D mais C, que seria a concepção de interiores e a construção dos interiores. OIM, que é a operação e manutenção, né? Quando você já tem o edifício certificado ou você já tem o edifício implantado, você quer só certificar a operação e a manutenção daquele edifício, né? Daquele empreendimento. ND, que é uma categoria para desenvolvimento de bairros ou grandes condomínios, né? Às vezes você tem um condomínio de 6, 8 prédios, 10 prédios, você submete o LEED nessa categoria, Neighborhood Development. Você tem a categoria Homes, né, que é de casas. Atualmente, a gente está em fase de teste um programa piloto para cidades e comunidades. É um programa piloto, vai vir como uma 6ª categoria, né? Ele ainda não está em aplicação no mundo inteiro, mas já existem alguns pilotos testando. E, além disso, a gente tem a recertificação, né, para empreendimentos que já foram certificados em alguma dessas categorias. Ele a cada 3 ou 4 anos, ele recertifica o empreendimento. E o LEED Zero, que seria para projetos com metas de zero emissão de carbono. Né? Carbono é net zero, né? Seria zero carbono em toda a concepção dele. Além disso, né, cada sistema de classificação do LEED, ele é feito a partir de uma combinação de categorias de créditos. Então, a gente tem diversas categorias, que seriam essas 9 categorias aí que está na tela, tá? Dentro de cada uma dessas categorias de créditos existem pré-requisitos, que você tem a obrigatoriedade de atender, senão o seu empreendimento não se certifica no LEED. Você pode atender todos os outros. Se você não atender um pré-requisito, você não se certifica no LEED. Então, você tem os pré-requisitos de cumprimento obrigatório e uma variedade de créditos de projeto que eles vão acumulando pontos à medida em que são atendidos. Então, em geral, o profissional LEED, quando ele planeja o atendimento de determinados, né, a certificação de determinado empreendimento, ele traça uma estratégia de pontos para saber aonde ele quer chegar, em que tipo de classificação ele quer chegar. O número de pontos que o projeto acumula vai determinar o nível da classificação LEED, né? Esse nível de classificação ele vai variar conforme essa quantidade de pontos, né, dos créditos que você atendeu ou não atendeu. Então, você tem 4 níveis de certificação, né, que seria o certificado, prata, ouro ou platina, né, e esses pontos eles podem variar entre 40 pontos a 110 pontos, é o total máximo que todas aquelas categorias de LEED aceitam de somatório de pontos, você no máximo consegue 110 pontos. Assim, o empreendimento ele é classificado, né, de acordo com esses níveis. Mas, Carla, e como funciona a sustentabilidade na construção? A sustentabilidade é sempre uma mais-valia em tudo, não é? E na construção não é diferente. Portanto, acho que a construção até deve ser um dos pontos mais fulcrais onde nós devemos começar e pensar bem como fazer a sustentabilidade. Mas para isso nós temos alguns temas: respeitar o ambiente, a qualidade, a segurança, a legislação, prazos e custos. Todos estes temas têm que ser bem geridos e bem organizados para que consigamos bons resultados na sustentabilidade. Mas quando nós falamos de sustentabilidade, nós normalmente falamos ou leva-nos sempre no pensamento o nosso ambiente. E
E é muito importante a questão do ambiente. E para isso, a Soraya vai nos falar um bocadinho da importância da sustentabilidade ligada ao ambiente. Não é, Soraya? Sim, com certeza. Bom, acho que pela conversa inicial a gente já entendeu que a gestão ambiental ela é fundamental dentro de qualquer processo produtivo. O desempenho de qualquer atividade que se propõe ser rentável precisa olhar para a questão ambiental, né? E a gente precisa entender que essa relação ela deve ser assim, não só de respeito, mas também de interesse mesmo, porque é do ambiente que saem todas as possibilidades para que a gente possa produzir. E na construção não é diferente, né? Além da gente projetar o espaço, toda a construção requer matéria-prima, requer vários materiais que precisam ser considerados, que eles saem da natureza, que eles precisam ser respeitados e tal. Então, assim, a parte da gestão ambiental, dentro do contexto da sustentabilidade, ela é uma parte que a gente precisa lembrar disso, porque, na verdade, a sustentabilidade ela é composta por 3 pilares: o pilar social, o pilar ambiental e o econômico. Então, quando a gente está falando da gestão ambiental, a gente está falando de um dos pilares. E para a gente poder definir, de repente, um processo de gestão ambiental, é muito utilizado a norma internacional, a ISO 14001, que está na sua versão 2015, né? Bom, essa norma ela tem uma proposta de gerir a sua construção ou gerir qualquer processo do começo, desde o momento em que ele é pensado até o final. E é uma norma que você faz se você quiser. Ela não é obrigatória, como qualquer outra norma. Mas ela também corrobora com tudo que foi colocado pela Amanda em relação à certificação LEED, porque tem muita coisa dentro da certificação LEED que requer uma gestão ambiental rigorosa, senão você não consegue a pontuação. Então, é algo que compõe a proposta no caso da construção, quando você almeja ter uma certificação LEED ou qualquer outra do gênero, né? Independente disso, ela por si só já é uma demanda muito importante no momento, se a gente quiser dar continuidade às atividades da construção de uma forma adequada, né? Bom, vamos lá. O que será que essa ISO mostra para a gente e como que a gente pode identificar, ou como não, na verdade, assim, qual a quantidade de empresas que a gente deve, que vocês podem pensar que tem certificação ISO 14001, versão 2015, aqui em Portugal. Lembrando que, se é algo que é essencial para a certificação, talvez fosse importante a gente pensar no número. Quem vota aí? O pessoal está mais rápido dessa vez, olha só. Pois é. Eu não vou votar, né? Pegaram o jeito. Pegaram o jeito. Já temos 6 de 10 jeito. pessoas, porque muita gente que está aqui não está aparecendo para votar. Provavelmente é quem está em celular pelo navegador. Muito bem. Podemos encerrar? Não sei. Ainda não tem mais ninguém para votar? Acabamos? Bom, então vamos lá. 50% escolheu 250 empresas. Acredita que é em torno de 250 empresas que estão certificadas aqui em Portugal. 17% pensa em 350 empresas. E 33% em 150 empresas. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Vamos lá. Vamos ver qual é o resultado? Ele já está aparecendo. Vou compartilhar novamente. Isso. Vai lá. Passa para o próximo, que a gente já vê o resultado. Ok. Tchan, 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 tchan. Resultado apareceu. Bom, o IPAC é um instituto português de acreditação e todas as informações deles são informações sérias sobre Portugal, né? Então, assim, é uma base de dados que eles mostram todas as empresas, inclusive quem quiser entrar vai olhar, vai poder ter acesso a todas as empresas, quais os certificados, onde elas estão, tudo direitinho, tem todas as informações.
E com relação à ISO 14001, na versão 2015, o número de empresas certificadas é de 153. No quê? No código IAF da construção. É legal a gente pensar, entender que é o seguinte, esse código, ele envolve várias atividades dentro da construção. E juntando todas essas atividades, dá um total de 153 empresas certificadas, empresas da construção. Bom, 1.235 são empresas no geral, que são certificadas aqui em Portugal na ISO 14001, versão 2015. Vamos dar uma olhada, qual é a estrutura dessa norma e o que ela pode nos oferecer? Bom, ela tem uma estrutura que, em linhas gerais, são 7 requisitos e vários subitens e outros requisitos dentro desses subitens. Mas a gestão, a norma, ela propõe uma gestão organizada, em que você tem a oportunidade, nesse momento, a empresa tem a oportunidade de identificar toda a história dela, tipo, todas as questões que são, digamos assim, positivas e aquelas que não são tão positivas, ou seja, pontos fortes e pontos mais fracos. E quando a gente analisa os nossos pontos fortes e mais fracos, a gente tem a proposta e a gente consegue ficar estruturado para atender aquilo que também não é tão bom e crescer naquilo que a gente pode, né? Bom, mas essa norma, na verdade, ela, com esses requisitos, ela quer mostrar, quer levantar todos os possíveis impactos que as atividades daquela empresa possam causar para o ambiente. E esses impactos, eles podem ser positivos e negativos. De uma forma geral, eles são sempre mais para o negativo do que para o positivo. Mas é uma análise que tem que ser feita, e essa análise é que vai gerar as ações, é que vai gerar toda a estrutura que atende à norma, né? Bom, mas esses itens, o 4 de contexto da organização e 5 de liderança, eles são a gestão propriamente dita. E é muito importante a gente frisar que nada disso dá certo se a liderança não estiver comprometida e não entender que isso é importante e é estratégico para a empresa dela. E se ela não entender, não vai dar certo, não tem milagre. Se ela entender, é um esforço, mas é um esforço bacana que resulta em uma melhoria na imagem da empresa, resulta em possibilidades melhores de você demonstrar o seu comprometimento, por exemplo, para o mercado financeiro. E vamos supor, você precisa de um financiamento ou coisa do gênero, você tem mais facilidade em demonstrar que você é uma empresa séria e que você consegue preencher esses requisitos, porque hoje o mercado financeiro ele te exige, para te emprestar um dinheiro, que você tenha compromisso com as questões ambientais, né? Existem várias regras para isso. Então, assim, a melhoria na sua imagem é fundamental. Mas tem uma questão bem prática, que assim, quando a gente define esse sistema de gestão, a gente está olhando para dentro da empresa e vendo todas aquelas questões, as vulnerabilidades e tal, a gente vai trabalhar todos os processos, né? E tem alguns processos que são fundamentais para a construção civil, aqueles, por exemplo, assim, de aquisição de materiais, fundamental, né, para a construção civil. E isso, dentro da implantação do sistema de gestão, você consegue olhar com mais clareza o que você precisa de matéria-prima. Bom, o armazenamento dessas matérias-primas. É fundamental a gente identificar como que elas podem ser armazenadas, em que condições, porque existe uma cultura meio complicada aí de que a construção civil, ela tem muita perda. Não é para ter perda, não é inteligente ter perda. Então, assim, a aquisição e o armazenamento são fundamentais dentro dessa estrutura. E é óbvio, né? Tem uma geração de resíduos. É inerente a todos os processos a geração de resíduos. O que a gente faz com esse resíduo é que é a grande questão. Aí é que está o milagre, digamos assim, e o pulo do gato também, que é você fazer uma gestão séria, comprometida daqueles resíduos que você gera. E tem uma questão aí, que a gente até vai comentar mais para o final, que é a economia circular. E isso que eu estou falando se enquadra muito claramente dentro da economia circular e pode gerar resultado para a empresa também. É um olhar diferente. Quando você implementa um sistema de gestão, você melhora o teu olhar para todas essas possibilidades, para todas essas condições, né? Agora, é óbvio, tem vantagens, eu posso ficar falando das vantagens aqui o tempo inteiro, assim, teremos inúmeras.
Mas será como é que isso funciona na prática, na hora de você implementar dentro de uma obra? A gestão da obra no que diz respeito à implementação da ISO 14001. Carla, como é que funciona isso? Será que funciona, Soraya? Funciona? Pois é. Se calhar, com muito custo, não é? Até porque, para nós conseguirmos implementar a ISO 14001, ela só trará vantagens à construção, ao meio ambiente. Isso é ponto assente que nós estamos aqui a falar. Só que nós sabemos que uma obra gera uma percentagem muito grande de resíduos. Se estivermos a fazer uma obra nova, nós vamos partir de resíduos que vão sobrando dos materiais que estamos a aplicar. Se for uma reabilitação, ainda teremos mais resíduos. Tudo isso para termos uma boa sustentabilidade e para garantirmos uma boa qualidade na ISO e garantir que a ISO é cumprida, temos que ter uma boa gestão. Para isso temos que partir do início. Nós no início temos que programar, analisar quais são os resíduos que nós vamos ter, o que é que vai gerar, fazer separação deles, fazer reaproveitamentos dos que é possíveis, dos que não são possíveis, alocá-los em sítios que não sejam prejudiciais para o ambiente, que sejam de forma a serem tratados para que o ambiente também não sofra as consequências. Existem muitos resíduos de obra que são muito prejudiciais aos ambientes, especialmente as bases de tintas, tudo que seja latas, tudo isso são resíduos que devem ser depositados e agregados em sítios para depois terem tratamentos próprios. Os que nós pudermos aproveitar e fazer um reaproveitamento para fazer outro tipo, isso é ótimo, porque estamos a reutilizar e a fazer com que os recursos naturais se preservem mais um pouco, não é? Só que para isso é preciso que as empresas também consigam implementar e consigamos que eles agrupem e batalhem por isso, o que não é fácil. Já estou há algum tempo aqui em Angola e posso dizer que acredito que aqui em Angola, se houver alguma empresa, deve-se contar por uma mão, já nem digo duas, a tentar cumprir a ISO 14001. Mas nós, para que consigamos ter uma boa implementação disso, também temos que fazer força, garantir, não é? Para que possamos ter uma boa construção sustentável, aproveitar todos os nossos recursos, não é? Mas temos uma coisa que também é fundamental. Para a aplicação da ISO 14001 ou qualquer outra ISO que poderemos ver e que temos, há a questão muito importante que é a qualidade. A qualidade é algo para que nós consigamos construir com qualidade, para que as nossas construções sejam viáveis, sustentáveis, temos que ter uma redução de custos. Essa redução de custos não é tirar coisas à qualidade, é reaproveitar materiais, é fazer reaproveitamento das situações que nós temos, é implementar os nossos sistemas de qualidade. Os custos da não qualidade só trazem coisas ruins na construção, porque se nós não construirmos com qualidade, nós vamos ter custos de construir mal, custos de voltar a fazer de novo. Portanto, prevenir tudo que sejam as anomalias de riscos, não é, nas obras, vamos garantir que temos digamos que vamos ter um bom lead, se nós garantirmos que a nossa qualidade seja garantida. Mas não é só a certificação LEED que nos traz essa importância, não é, Amanda? Há outras certificações. Com certeza, Carla, é isso aí. A qualidade, ela influencia realmente diretamente, né, sobre os prazos e os custos de uma obra. Quando você constrói com qualidade, né, você faz bem feito da primeira vez,
você minimiza, né, o retrabalho, você também vai minimizar a geração de resíduos, né, numa obra. O custo do retrabalho, ele é muito alto, né? Então, quando você realmente faz uma vez, tá ruim, quebra, faz de novo, tá ruim, quebra, você tem prazo, você tem custo financeiro envolvido, você tem mão de obra, você gasta recursos naturais, você gera mais resíduos, né? Isso é muito qualidade, isso é muito complicado. Mas atualmente a norma mais utilizada, né, para gestão de qualidade nas obras que eu já participei, que eu costumo participar, é a ISO 9001. Né, Soraya, você concorda? Sim, com certeza. É uma norma que é até mais, digamos assim, mais conhecida, né? Porque ela é um pouco mais antiga e ela já vem lá dos idos de 80, ela foi se transformando um pouco, mas é uma norma que atende muito bem ao que a gente está conversando aqui, no sentido de você ter uma governança na sua empresa que defina a estratégia que a empresa quer, né, como resultado, e ela te dá. Vamos voltar só um pouquinho? É isso aí. Ela te dá uma possibilidade, sabe, de você trabalhar essa governança, e essa governança ela vai definir muito claramente as relações entre o ambiente, que também faz parte da norma de qualidade, e a saúde e a segurança do trabalhador. Então, é bem interessante que quando você implementa uma gestão para qualidade, você, querendo ou não, você vai ter que olhar para essas duas questões. Só que é óbvio que quando você faz com as outras normas, você faz com muito mais facilidade. E aí, vamos lá. A ISO 9001, aqui em Portugal, ela tem, digamos assim, um número maior de empresas certificadas. São 6.147 empresas. Sendo que dessas empresas, em geral, 585 elas são no segmento da construção. Bom, vamos comparar. O ambiente, na ISO 14001, nós tínhamos 153. Aqui nós temos 585. A diferença é grande, né? Bem grande. Ok, a gente tem algumas razões assim que a gente pode colocar, né? Uma delas é esse fato de ser mais conhecida, das pessoas terem mais facilidade na implementação, e porque ela cuida de uma palavra que todo mundo assusta, né? Qualidade. É preciso que a gente entregue com qualidade o nosso produto ou serviço, né? E isso faz total sentido, porque é isso que faz você ser mais ou menos competitivo, é a qualidade do teu produto ou do teu serviço, né? Porque assim, a gente tem sempre várias opções, o cliente tem várias opções e a gente tem que ter um diferencial para poder entregar isso para o cliente, e a qualidade é exatamente uma parte desse diferencial. Bom, mas por que ela além disso, dela ser mais popular, o que acontece? É que quando você vai implementar um sistema de gestão ambiental, ou seja, a ISO 14001, por vezes você tem que investir inicialmente, porque, na verdade, às vezes você precisa mudar processo, você precisa alterar várias questões para você poder atender a ISO 14001. E só que o que acontece? As empresas, elas ainda têm a cultura do resultado imediato. Elas não conseguem entender que a médio e longo prazo também existe resultado e que são esses que são sustentáveis, não o de curto prazo. Ainda existe uma dificuldade muito grande nas empresas de lidarem com essa questão do médio e do longo prazo. E por isso a 14.000 fica um pouquinho, digamos assim, ela vira para as pessoas, de uma forma geral, para os empresários, não, isso requer muito investimento. Bom, na verdade não é bem assim, mas no primeiro momento é o que parece, né? Vamos lá. A ISO 9001, ela também está na versão 2015, e não é à toa. Na verdade, tanto a 9001 quanto a 14.001 do meio ambiente, elas foram revisadas no mesmo ano, porque a proposta foi de oferecer uma possibilidade para as empresas delas se certificarem tanto na 14 quanto na 9 de uma forma mais fácil, tendo a estrutura muito similar.
Então, assim, aquela parte da governança, que é o contexto da organização e a liderança, são iguais para as duas. E o que muda são os outros itens, no caso do planejamento, por quê? Porque você vai ter um outro objetivo. A qualidade, ela tem um objetivo de identificar todos os processos, de alinhar os indicadores, de identificar qual é a estratégia da empresa, de saber onde ela quer chegar no quesito qualidade, né? E, enfim, ela vai se desmembrar, ela vai olhar para esse lado, ou seja, o lado da governança. Mas dentro do planejamento, ela também vai ter que enxergar a parte ambiental e a parte de saúde e segurança, independente se ela vai fazer ou não as outras certificações. Então, é bem interessante a gente frisar que a estrutura, ela facilita muito. Então, essas empresas que já são certificadas em 9001, elas têm já um facilitador para poder dar um passo a mais e fazer a certificação da ISO 14001, também versão 2015. Vantagens inúmeras, né? Quando você fala da qualidade, você tendo uma gestão para a qualidade, significa que você tem recurso para identificar onde é que você erra, como é que você faz para, na causa raiz do seu problema, como é que você faz para agir, você consegue identificar claramente onde é que você quer chegar enquanto empresa, os resultados que você espera, medir tudo isso, acompanhar esses processos através dos indicadores, medir tudo isso e identificar, ok, estamos indo ou não estamos indo? O que a gente está fazendo? Enfim, isso traz para a própria empresa uma organização. E a organização, a gente já sabe bem claro, né, que toda empresa organizada, é óbvio que ela tem respostas mais imediatas. Inclusive, quando você está numa situação como a pandemia, que foi uma situação atípica, que poderia até ter sido pensada e que, na verdade, não pensamos, né? A gente ignorou a ciência por muito tempo e aí pegou todo mundo tipo desprevenido. Quais são as empresas que têm melhores resultados? Aquelas que têm gestão, aquelas que olham para a sua atividade, identificando muito claramente pontos fracos, pontos fortes, onde ela quer chegar e tal. E aí ela reconhece como que ela pode reagir. Isso é fundamental dentro da qualidade. Agora, vamos lá, a gente já falou um pouquinho da qualidade. Será que é só qualidade e o ambiente que são importantes dentro da mais-valia da sustentabilidade na construção, Carla? Não, Soraya. São muito importantes, são dois valores muito importantes. Mas na sustentabilidade da construção, nós temos que pensar na segurança e saúde no trabalho. É fundamental agirmos, construirmos com segurança no trabalho, numa obra. Temos que ter atenção à vida dos profissionais envolvidos nas obras, às pessoas e aos bens que possam vir a ser afetados. Porquê? Porque nós temos que ter cuidado com todo o nosso meio envolvente, portanto, nós temos que construir com bastante segurança para nós e para os outros. Porquê? Porque nós precisamos de desenvolver a nossa sociedade acreditando que eles são capazes de ter âmbito de boa segurança. Vamos criar com que os nossos trabalhos sejam seguros, nós consigamos trabalhar com segurança. Mas a segurança ocupacional, quando se fala dela, é preciso implementar um sistema. E o sistema de gestão é bastante importante e também deve estar regulamentado, assim da mesma forma como temos a ISO 9001 para a qualidade, temos a ISO 14001 para a gestão ambiental. Como é que nós vamos fazer a gestão da segurança? Ora, explica-nos lá, Soraya. Vamos lá, Arnaldo. O próximo slide da Soraya. Então, gestão da saúde e segurança, né? ISO 45001. Vamos lá. Por que a gente precisa de se preocupar com uma gestão de saúde e segurança dentro de uma obra ou dentro de qualquer processo produtivo? É porque, na verdade, é só a gente pensar assim, quem é que executa as tarefas? Não são robôs, são pessoas. Como é que essas tarefas estão desenhadas para essas pessoas?
Será que a gente para pensar aquilo que, de repente, a gente acha para a gente, né? Nossa, eu adoro trabalhar com conforto, adoro trabalhar num ambiente que seja gostoso, que traga tranquilidade, que me dê equilíbrio físico, mental, espiritual. Nossa, perfeito, né? Condição perfeita de trabalho e tal. É assim que a gente idealiza um local de trabalho. Isso deve ser para todo mundo, porque se a gente gosta, todo mundo gosta, né? Então, é assim, é algo que a gente precisa pensar com alcance maior. Se a gente está trabalhando com pessoas e para pessoas, a gente não pode ignorar isso em hipótese alguma. Por isso, a gestão de saúde ocupacional dessas pessoas e a segurança do trabalho, ou seja, a segurança de cada um dentro da execução das suas atividades, é fundamental. E a gente tem uma ISO, a 45001, que está na versão 2018. Essa é a primeira versão da 45001, mas a gente tem antecedentes. Antes, a gente utilizava a OSAS 18.001, que ainda tem empresas que mantêm. E tem uma norma, que é a norma portuguesa, que é 4397. Essa norma portuguesa, são normas de gestão para a saúde e segurança, saúde ocupacional e segurança do trabalho. Todas elas têm a mesma estrutura, na verdade, quer dizer, a mesma proposta, mas a estrutura da ISO 45001 é que é importante a gente conversar. Vamos lá, Arnaldo. Antes, né? Primeiro, já sabendo que a gente tem aí as 3 normas que tratam da saúde e da segurança do trabalho. Quantas empresas será que são certificadas na ISO 45001? Mas vamos pensar, eu vou lembrar uma questão aqui. Como eu falei que tem a OSAS e que tem a ANP 4397, é o conjunto, tá? Quantas empresas que são certificadas nessas normas que tratam da saúde ocupacional e da segurança do trabalho? Vamos lá. Temos 4 pessoas, 5. Já temos um número favorito aqui aparecendo. 6 pessoas. 2 empates técnicos. 2 empates técnicos. Alguém desempata, por favor? Fica mais tranquilo para a gente analisar, né? Se não conseguirem responder, podem dizer no bate-papo. Uhum. Vamos lá. Permaneceu, Arnaldo. É o que temos para o momento. Temos aí 33% da audiência, considerando em torno de 100 empresas certificadas. 33%, né? 33% também, em torno de 200 empresas. E 17% empatado aí entre 50 e 150 empresas. Tchan, 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 tchan. Vamos ver quem chegou mais perto. Bom, na verdade, nós temos 148 empresas certificadas, né, juntando essas 3 normas. Então, quem votou no 150 chegou mais próximo, né? Os dados foram tirados da mesma base de dados de empresas certificadas e, nessa base de dados, eles informam que são 676 empresas que são certificadas na ISO 45001, 2018, de uma forma geral em Portugal. E as 148 no segmento da construção. Bom, a gente tinha identificado 153 para ambiental, 500 e alguma coisa, 580 qualquer coisa para a qualidade e 148 para a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né, nessa discrepância. Eu já falei para vocês os motivos que eu acho que acabam envolvendo essa história. Mas, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador, eu acho que esse é um ponto que a nossa sociedade ainda precisa pensar muito, porque são questões que envolvem a saúde da pessoa, a segurança dela dentro das atividades e que muitas das vezes elas são negligenciadas mesmo durante a atividade. E normalmente tem-se o hábito de dizer que essa negligência parte do funcionário, ele é que escolhe. Na verdade,
Eu acho que ninguém escolhe se machucar, nem escolhe ficar doente. A gente, às vezes, faz isso por falta de conhecimento ou por falta de opção. Então, eu acho que nós que estamos dentro desse papel de gestores, eu acho que a gente precisa identificar muito bem onde é que está essa fragilidade. Como é que essas empresas esperam ser sustentáveis sem considerar o pilar social, que é um dos pilares que é suporte para a sustentabilidade. E quando a gente fala do pilar social, ele envolve a saúde, a segurança do trabalho, mas ele envolve também a sua responsabilidade com os pagamentos de impostos, com as condições que você oferece de trabalho, enfim, envolve várias questões que são fundamentais para essa visão global do que é a gestão para a saúde e segurança do trabalhador. E aí vamos dar uma olhada o que a ISO 45001, versão 2018, nos propõe. Tchan, 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 tchan. Olha lá, gente, a estrutura é igual. Mesma coisa. O que é importante nessa demonstração com o mesmo desenho? Para vocês entenderem que tanto a ISO 14.000, como a 9, como a 45, tem a mesma estrutura. Isso é para que Por que foi pensado dessa forma, né? Para que toda empresa tenha a possibilidade de implementar a gestão dos 3 sistemas tentando chegar onde? Na sustentabilidade, que tem como pilares ambiental, né, o ambiente, o social e o econômico. Então, se você tem esses 3 sistemas atendidos, você provavelmente está num caminho muito próximo da sua proposta de sustentabilidade, quando a empresa tem isso como estratégia, né? Se ela tem uma estratégia de sustentabilidade no resultado dela, essas três normas atendem muito bem. Bom, e a estrutura dela, como as outras, tem o contexto da organização e da liderança igual. Onde é que elas diferem? Quando elas vão fazer o planejamento. Por quê? Porque, no caso, no caso da 45.001, você vai olhar para o seu negócio, ou seja, para a sua empresa, e identificar todos os riscos que estão atrelados a cada atividade que seus funcionários estão realizando. E aí, quando você olha para o risco, você dimensiona esse risco, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, e como é que você pode conter? Porque, assim, o risco, ele é inerente. Eu estou aqui sentada, mas eu tenho riscos. Tem várias coisas que podem acontecer aqui comigo, não vai acontecer nada não, né? Aquela que isola. Mas tem várias coisas que podem acontecer que são inerentes a gente estar vivo em algum lugar. Bom, só que assim, o risco no trabalho ele tem que ser calculado. É uma obrigação do empregador calcular o risco que ele está expondo ao seu funcionário. E é obrigação do funcionário entender e aceitar, se ele quiser trabalhar dentro das condições adequadas de quem tem a visão de gestão para a saúde e segurança do trabalho. Bom, no momento em que você executa essa visão, quando você olha para isso, você define, digamos assim, procedimentos, define situações que possam conter esse risco, né? O risco, você pode não conseguir eliminá-lo 100%, mas você pode conter esse risco, você pode calcular a forma como você vai estar exposto a ele sem que você traga nenhuma possibilidade de acidente para esse trabalhador e, principalmente, que você cuide da questão fundamental, a saúde ocupacional, ou seja, a saúde que vem do tipo de ocupação que aquela pessoa está exposta, né? Está realizando. Ele tem uma ocupação e tem um nível de exposição. Você tem que garantir a saúde do trabalhador. E quando eu coloco assim essa garantia da saúde do trabalhador e assim, tipo, o que isso traz vantagens enormes, porque assim, quando a gente trata dessa questão com esse respeito, a gente deixa de ter funcionários e passa a ter colaboradores, aqueles que estão envolvidos com a atividade, aqueles que estão, digamos assim, se sentindo parte do contexto. E quando eles se sentem parte do contexto, o resultado é outro, a resposta é outra. É uma resposta que eu diria assim, que traz para a empresa algo de resultado que ela talvez nem tivesse a dimensão, nem entendesse a dimensão. Então, assim, isso é fundamental. Quando a gente consegue esse tipo de resultado de ter colaboradores e não empregados,
olha, a gente já está a um passo bem interessante de ter atendido esse parâmetro da gestão. E quando a gente está falando do LEAD, a questão da saúde e segurança são fundamentais também. É preciso que você tenha a gestão durante a obra, desde o planejamento, durante a obra e depois também da obra executada. E assim, a parte da saúde e da segurança são fundamentais, porque também traz resultado econômico-financeiro significativo. Porque quando a gente fala assim, o custo da não segurança é o custo que vai tanto para a empresa quanto para a sociedade, que é quando você tem um acidentado que tem que sair de cena, por exemplo, e deixar de trabalhar aos 25 anos, aos 30 anos de idade. Quem é que sustenta ele o resto da vida? É a sociedade. Por quê? Porque é uma instituição que vai bancar essa pessoa afastada. É a família dele que vai passar por vários dissabores. Então, assim, envolve várias questões e envolve várias questões financeiras. E quando você consegue ter essa visão para dentro da tua empresa, você consegue ter resultados melhores, porque você fica isento aquela carga grande, por exemplo, que o absenteísmo traz, absenteísmo o não comparecimento do funcionário ao trabalho, né? Do colaborador ao trabalho, digamos assim. E o afastamento de um funcionário. Quer dizer, isso tudo impacta nos resultados da própria empresa. Além de quando você opta pela não segurança, você corre vários riscos, inclusive de não conseguir contratação de bons profissionais, porque os bons profissionais, eles olham onde eles vão trabalhar, né? Eles não vão trabalhar numa empresa que tem lá um índice de acidente enorme, ou um comprometimento com a saúde dos trabalhadores, enfim. São várias questões, gente. Eu poderia ficar falando várias questões aqui para vocês o dia todo, mas o importante é a gente colocar o seguinte: tudo isso é fundamental, é extremamente importante, tá? E esse resultado, ele é plausível. Você consegue medir esse resultado financeiro da implementação de um sistema de gestão para a saúde e segurança do trabalhador. E aí, Carla, como é que funciona isso? Será que funciona? Funciona, tudo isso funciona. Achas mesmo? Tenho certeza, eu trabalhei muitos anos, mais de 20 anos, funciona. É difícil, mas funciona. Exatamente. É difícil. É preciso nós termos um grande planeamento antes de começar qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a obra. Como tu já disseste, e eu não vou repetir porque já falaste, a segurança do trabalhador em si não só depende dele, depende também da entidade patronal. Tem que promover, tem que planear o que é preciso fazer para prever os riscos que eles possam ter nos trabalhos que estão a executar. Mas o trabalhador também tem que colaborar nisso, e às vezes essa é a parte mais complicada. Nós fazermos entender os trabalhadores que também precisam de colaborar connosco no âmbito dos critérios de segurança que são implementados por todas as normas e mais algumas, e até mesmo por o próprio ser da pessoa que tem que ter essa responsabilidade. Não é só a segurança, mas também a saúde, não é? Os trabalhadores devem ser vigiados periodicamente para tentar ver se os trabalhos não afetaram de alguma forma, se não há risco para a saúde deles do tipo de trabalho que estão a fazer, ou até mesmo ter alguma doença que possa transmitir aos outros colaboradores e ser muito complicado. Com a história do Covid do ano passado, especialmente o ano passado, né, que todas estas situações foram ainda mais reforçadas, quer dizer que grande parte das empresas teve que adotar, além das medidas que tinha já planeadas para a sua execução da obra, também tiveram que planear outras e ajustar à situação Covid, se quiseram trabalhar e se quiseram continuar a sua vida profissional. Portanto, é muito importante a segurança e a saúde e a segurança ocupacional, no trabalho, porque evita que haja alguns problemas, evita que haja danos, que nós possamos... Um dano, um acidente, não é só o acidente, não é só o trabalhador que fica doente, como a Soraya disse. A empresa também perde, porque vai ficar com o trabalhador, pode não poder trabalhar, pode ficar
para sempre com algum problema. Portanto, não é só o trabalhador que perde, as empresas também perdem. Portanto, acho que para termos uma boa sustentabilidade, a segurança e a saúde no trabalho ocupacional, como poderemos chamar, é fundamental, além de todas as outras que nós já vimos. Mas nós também temos aqui uma situação que, em termos de vantagens e desvantagens para a mais-valia da sustentabilidade, há outra situação que nós falamos no início, que são os custos e os prazos. Esses custos e prazos são muito importantes, não é assim? Amanda, estás aí? Estou aqui. Vamos lá, é isso mesmo, gente. Como a Soraya falou e a Carla também já explicou bastante para a gente, tudo passa pelo processo de planejamento, né? Sem planejamento não existe. O projeto, o processo do projeto tem que ser integrado, né? Toda a equipe tem que participar e, principalmente num empreendimento, né, de construção, construção civil, grandes prédios, grandes empreendimentos, esse planejamento ele começa muito antes, até às vezes, da aquisição do terreno, tá? Você realmente você planeja exaustivamente, para lá no futuro você não ter que ter retrabalho, não ter que refazer, não descobrir que a legislação daquele local, daquele terreno não permite determinada atividade que você queria, né, implementar ali, enfim. Então, tudo passa pelo processo de projeto integrado, né? E existem pesquisas, né, que dizem que investimento de 1 a 10% do valor da construção vai gerar uma série de oportunidades ao seu empreendimento, né? Esses investimentos tanto em certificações ISO, né, da 9000, a 45, a 14, quanto LEED, né? Então, eles geram essa valorização do imóvel, eles reduzem os custos operacionais depois, uma vez que o imóvel, que o empreendimento está em funcionamento, né? Ele tem redução desses custos, porque são prédios que têm uma melhor eficiência energética, por exemplo, eles consomem menos ar-condicionado porque as vedações são mais bem feitas, ou consomem menos calefação, né? No caso da Europa, né? Porque as vedações são mais bem feitas, né? Então você tem menos perda de energia, e isso tudo está atrelado a essas ISOs que a gente acabou de conversar e a certificação LEED, né? Você tem uma otimização dos processos, você planeja para fazer bem feito da primeira vez, para não ter que refazer. Além disso, empreendimentos com ISO e sustentáveis, né, com selo LEED, ele gera um diferencial mercadológico muito grande, tanto para os incorporadores, né, para quem incorporou, para quem construiu, quanto para quem comprou aquela edificação, aquele empreendimento e mora lá. Você tem também oportunidade de marketing instantâneo, né, porque muitas vezes revistas especializadas, né, no setor, no caso de uma edificação LEED, por exemplo, elas costumam fazer propaganda, fazer reportagens sobre a forma de construção de prédios com esse viés de sustentabilidade. Você também pode, associar a marca, né, dos construtores, dos incorporadores, dos empresários, ao conceito de sustentabilidade, que é alguma coisa muito moderna hoje em dia, né? Você incorpora o know-how das pessoas que estão construindo aquilo dali, as partes envolvidas, para um próximo empreendimento que essa empresa e que esses profissionais vão participar, ele já tem aquele cuidado, talvez, com o ambiente, com a qualidade, com a saúde e com a segurança deles, incorporado, né, no modo de fazer deles, né, no modo de agir. Então, oportunidades como a redução da perda, a otimização dos processos, né, elas estão alinhadas também aos princípios da economia circular. Né, Soraya? O que é a economia circular? Soraya, explica um pouquinho para a gente.
está muda. Já coloquei o áudio. Já desmutou. Já desmutei. Então, a economia circular, conforme eu tinha colocado lá em cima, quando a gente estava falando da gestão ambiental, né? No que diz respeito à gestão de resíduos, mas, ok, a economia circular não se resume à gestão de resíduos. Mas o importante é a gente entender o seguinte, né, que um dos setores mais relevantes no plano de ação para a economia circular é a construção. E tem uns dados que eu extraí aqui de que a construção contribui com 35% do total de resíduos gerados pela União Europeia. E a proposta é mudar isso. Existem várias propostas, e Portugal é signatário de uma dessas propostas, de diminuir esse total aí, né, de dar a sua contribuição, dar o seu contributo, e para isso tem vários investimentos acontecendo na direção da economia circular. E o que vem a ser, na verdade, uma economia circular, né? Quando a gente fala de circular, é simples assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai produzir com o mínimo necessário, conforme você já tinha dito, Amanda, com o mínimo necessário. Ser ecoeficiente, né? Exato. Aí você, ok, já definiu isso, vamos fazer dessa forma, produzir dessa forma. Aí eu produzi, em um dado momento, eu vou reusar. E aí, num dado momento, eu vou reciclar. Não passa pelo planejamento da economia circular o que acontece na linear, que é extrai, transforma e descarta. Descarta ali, enfim. Digamos assim, que é uma forma de você gerir alguma atividade que é totalmente insustentável. Essa forma linear, ela é totalmente insustentável. Não dá mais para a gente continuar extraindo, transformando e descartando. Então, a gente precisa começar desde aquele primeiro momento do planejamento, como você falou, Amanda, é lá no planejamento que você identifica exatamente aonde você vai construir, porque você tem lugares e lugares onde absorve melhor o seu projeto e onde não absorve, onde você vai ter que fazer muito movimento de terra, muita transformação desnecessária. Então, assim, esse momento de planejamento ele é fundamental dentro da proposta da economia circular. Quer dizer, a gestão de resíduos é um ponto dentro da economia circular, porque, na verdade, você usa o recurso da forma melhor possível, reusa, ao invés de você colocar ali o resíduo, em vez de descartar, e recicla. E isso, dentro da construção civil, me remete a várias alternativas que eu mesma já vi, já presenciei, de utilização de materiais da construção civil para pavimentação e para outras tantas coisas que se utiliza, né? Não faz sentido aquela perda toda, aquela quantidade de ferro que você, de repente, descarta desnecessariamente e você pode reusar para outras coisas. Enfim, dentro dessa proposta, eu achei digamos assim, esse projeto, o BIM, muito interessante, porque ele ele é uma oferta, na verdade, é uma oferta para qualquer empresa. Por quê? Porque ele está sendo cofinanciado pelo programa Erasmus da União Europeia. É uma iniciativa da Universidade de Sevilha. E esse projeto, ele trata e abrange as fases de construção, de uso, reabilitação e o potencial desmantelamento. É bem interessante o que ele coloca aqui. Vou ler aqui para vocês qual é a finalidade desse BIM, dessa plataforma BIM. É uma plataforma educacional focada em estratégias avançadas para a reinstalação de materiais de construção na cadeia de valor industrial para promover a transição para a economia circular através do uso de tecnologia e de aprendizagem. Quando você entra nesse site nessa plataforma, você tem acesso a um software que é gratuito, né? O software, onde você pode aprender e você pode utilizar o software da forma como você quiser. Eles colocam aqui o acesso é gratuito e livre para consulta e eles disponibilizam métodos e técnicas de reutilização de materiais de construção e todas as outras demandas para que você possa
gerir, digamos assim, a sua transição para uma economia circular, saindo da linear para a circular. Então, assim, gente, na verdade, alternativas nós temos, conhecimento nós temos, tecnologia nós temos. Eu acho que só falta vontade. É isso aí. Posso só dar um pitaquinho aqui no BIM? O BIM é muito interessante, né? O BIM é um sistema, né, que tem vários softwares, né, que podem utilizar o BIM. E uns anos da manhã, por exemplo, a gente fez com o BIM, né? A gente integra todas as equipes, né, da obra, né, do projeto. Vamos lá, projetos, planejamento, equipe de meio ambiente, equipe de saúde e segurança ocupacional, equipe de produção, né? Todo mundo que está envolvido naquele projeto, você integra essas pessoas numa mesma plataforma para você minimizar os retrabalhos, né? Você minimiza as perdas durante a obra. Então, isso é muito interessante, porque todo mundo... a comunicação ali dentro do projeto, né? Ao longo do projeto, é muito importante para todo mundo falar a mesma língua, para depois ninguém falar, eu não sabia, tinha que ser assim, tinha que ser assim, o prazo, passou o prazo, eu não sabia. Não, todo mundo fala a mesma língua, então é muito legal a implementação do BIM. É uma coisa nova, é uma coisa que vem crescendo aí de uns anos para cá, eu diria de uns 8 anos para cá, talvez. A tendência talvez até menos. Acho que o Revit começou uns 8 anos atrás, que a gente começou a substituir o CAD pelo Revit, mas ainda é uma coisa muito, muito nova, muito nova. A gente ainda fala é uma novidade muito grande. E é muito importante que a gente faça essa transição, né, digamos assim, no projeto 2D para um projeto 3D, onde todo mundo consegue enxergar, todo mundo que está envolvido naquilo, desde os colaboradores, né, mais chão de fábrica, né, chão de obra, até a alta liderança, consiga enxergar em que ponto que todo mundo está ali e onde a gente está falando. É muito interessante. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, então? A gente pode perguntar? Pode. Perguntar não ofende. Eu tenho uma questão curiosa, eu não sou engenheiro, não é minha área de atuação, minha área de humanas, mas eu fui gerente de recursos humanos na construção civil durante muitos anos. Principalmente na época, para quem conhece do boom das construções dos CIEPs no Rio de Janeiro, a gente chegou a ter 15 mil funcionários e eu como gerente de recursos humanos. Eu lembro que na época, quando a gente quando a gente começou o programa de fato, valorizar o programa de segurança, a gente ia muito na questão do que aqui a gente chama do peão de obra. O trabalho inicial foi muito em cima dele e a gente ficou patinando uns 2 anos até perceber que se o exemplo não viesse de cima, não ia acontecer. Enquanto a gente não começou a trabalhar os engenheiros, a direção da obra em si, não só a trabalhar a cabeça deles, mas assim, a responsabilizá-los por tudo e qualquer coisa que acontecesse na obra, a gente não começou a ganhar tração no programa de segurança. Como é que vocês enxergam isso? Eu estou falando da década de 90, mas como é que vocês enxergam esse movimento hoje em dia do envolvimento da direção da obra, do envolvimento da gestão como um todo nesses processos? Olha, eu te diria que dentro da minha experiência de implementação desses sistemas, eu te diria que normalmente a gente tem um entrave muito sério que fica por conta da comunicação que esbarra no middle, no gerente, no meio, e não passa para baixo. Então, esse meio aqui, ele tem muita dificuldade de decodificar o desejo maior para a implementação até o chão de fábrica, como a gente chama. E
concordo com você que o exemplo é fundamental, mas principalmente eles serem trabalhados para entenderem que eles são gestores, e gestor tem que ter um fio de comunicação que sai daqui, vai lá embaixo e retorna como resultado, entendeu? E isso é um dos desafios maiores na implementação de um sistema de gestão, porque na maior parte das vezes as empresas acham assim: contratei um consultor, e a mágica está feita. Gente, não. É zero possibilidade disso dar certo. Na verdade, tem que ter um comprometimento muito sério da alta direção e esse reconhecimento de que, da mesma forma que você treina quem está lá no chão, você tem que treinar todos digamos, todos os níveis da Os empresa, níveis. né? Todos os níveis. Exatamente. Porque senão a gente não resulta em nada. Na verdade, você realmente se atropela. E eu Como tu acho que essa coisa dizias da há bocado, comunicação é até hoje. Soraya, Oi? como tu dizias há bocado, tens que arranjar colaboradores. E para Sim, arranjar os colaboradores, tens que os conseguir inserir no meio do que tu queres e não sim. exigir de uma vez só. Portanto, vamos ter que, para que consigamos bons objetivos, os nossos objetivos, vamos ter que fazer com que eles sejam os nossos colaboradores, sabê-los gerir. Isso em obra, de facto, não é muito fácil. Não é? Verdade. É importante você explicar para os colaboradores por que você tá pedindo aquilo, por que aquilo é importante, né? Por exemplo, é questão de, às vezes, use o capacete. Pô, usar o capacete todo mundo sabe que é importante, mesmo assim muitos não usam, né? Mas tem outras coisas que são mais aleatórias, talvez, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, separação de resíduos, né? Gente, eu preciso que vocês separem os resíduos, né? Madeira aqui na caçambinha preta, ferro na amarela, vidro na verde, e simplesmente você precisa explicar para eles por que você precisa que aquilo seja feito, porque dali aqueles resíduos vão ser reaproveitados do que puder ser reaproveitado, ou vão ser destinados a locais que vão reciclar aquilo da melhor forma possível, tá? Então, quando você não explica o porquê, uma boa parte desses colaboradores lá embaixo, eles não conseguem te atender, eles não conseguem compreender a função daquilo. Eles dizem, é tudo lixo, porque é que nós vamos Tudo ter lixo. com este trabalho? É isso Mas aí. olha, de Tudo novo, lixo, vai para o mesmo lugar, né? eu de Exatamente. novo vou bater na mesma tecla que eu acho que o Arnaldo falou do exemplo, e exemplo vem de cima mesmo, né? A gente vê isso em casa, quando a gente educa os nossos filhos, né? A gente não educa os filhos agredindo, a gente educa mostrando, né? Demonstrando, mostrando e convivendo. E no trabalho não tem diferença, não, é igual, deveria, ou pelo menos deveria. Eu poderia falar, assim, vários exemplos que eu vi de sucesso em implementação de sistemas de gestão, mas por quê? Na verdade, assim, tanto o consultor quanto o gestor do projeto de implementação do sistema aceitaram trabalhar de uma forma brilhante, que foi exatamente essa de você conversar, você demonstrar através do seu próprio exemplo e levar para a vida deles. Porque às vezes você fala assim, é a mesma coisa que eu falar, de repente, para uma criança, não faz isso porque, vamos supor, isso daqui vai causar um transtorno para a Lua. Aí ele vai ficar me olhando, como? Por quê? Porque ele não tem capacidade de entender aquilo que eu estou falando. Aí, quando você vai fazer essas implementações de sistema, se você não tiver a humildade de entender que você está lidando com pessoas, cada uma com uma capacidade e uma possibilidade de entendimento, como aqui também, porque o que eu falo reverbera para cada um de vocês de uma forma. E dentro do trabalho é a mesma coisa, reverbera de formas diferentes. Então, assim, um exemplinho mínimo que eu acho, mínimo não, que eu acho brilhante de um trabalho que eu fiz foi em Manaus, a empresa era em Manaus, no Brasil, né, em Manaus, e o consultor, ele teve uma sensibilidade absurda. A empresa, na verdade, fez um trabalho gigante de implementação dos 3 sistemas. E o consultor levou isso para o dia a dia das pessoas. Então, ele começou a entender como é que era a casa dessas pessoas, onde é que elas viviam, como é que era a coleta de resíduos na casa deles, como é que acontecia no sentido da relação de cuidados e transporte e tal. No momento que ele entendeu o contexto, ele aplicou
apresentou a proposta da gestão e foi a coisa mais bonita que eu já vi. Eu fui fazer uma auditoria lá, quando eu vi o ambiente, sabe o que eu fiz? Ao invés de eu auditar, porque assim, eu sempre fiz as coisas de acordo com aquilo que eu sentia na hora, né? Eu falei assim, eu vou conversar com todo mundo ao mesmo tempo. A gerente, a gestora, diretora, na verdade, ela permitiu que eu parasse o processo todo, sentasse, eram todas mulheres. Nós sentamos todas e conversamos sobre a gestão e foi o trabalho mais bonito que eu já vi. E o resultado mais bonito impossível. Essa empresa ela conseguiu absolutamente tudo o que ela queria em termos de resíduos, em termos de proteção, geral. Conseguiu tudo. Mas por quê? Porque houve um trabalho intenso. É fácil, Arnaldo? Não tem nada de fácil. Não. Isso não é, não. Mas agora passa muito pelo treinamento, né? Acho que o treinamento também, não só a alta liderança está de acordo com isso tudo, né? Dar o exemplo, a liderança pelo exemplo, né? Que a gente chama, mas o treinamento para de bases também é muito importante. Com certeza. Muito bem. Vocês querem colocar alguma pergunta para os nossos convidados, convidadas? Alguém quer fazer uma pergunta? Não seria aquela pergunta básica? Vamos lá, gente. Pessoal aí da sala, vamos liberar aí os microfones aí de todo mundo, vamos fazer um bate-papo aqui. Vocês acham que esses conceitos aí que a gente conversou aqui esse tempo todo, né, que a gente apresentou para vocês, as ISOs e a certificação LEED, o conceito de economia circular, enfim, vocês acham que eles são uma mais-valia para serem implementados em uma empresa? Como é que vocês aplicariam isso numa empresa? O que vocês acham? Vamos conversar todo mundo aqui. Aproveitei e coloquei no chat também, que você perguntou agora. Rodrigo Lira, como vai? Ninguém quer falar. Com vergonha, ninguém quer falar. Todo mundo com vergonha. Não foram válidos os nossos conceitos, então? Claro que foram. Ninguém diz nada. É uma opção, né? Democracia. Olha só, é isso. O Antônio se animou, ele até abriu a câmera lá, ó, para falar. Antônio, você tá no... Teu microfone está sem som. Tá mudo. Oi, Antônio. Não sei se já pode mostrar. Olá, Antônio, sejas bem-vindo. Sim. Boa noite, engenheira. Já conseguem me ouvir assim? Sim. Assim. Ok, tá bem. Eu praticamente tive que me calar durante um tempo porque não conseguia entender realmente o tema que estava a ser abordado neste momento, mas consegui tirar assim, alguns elementos que, para mim, são muito importantes quando se debruçou em relação à segurança no local de serviço. Eu nunca trabalhei diretamente numa gestão de uma obra, mas já praticamente trabalho em gestão escolar e a matéria de segurança aplica-se bastante, sobretudo nessa fase em que nós estamos a viver, a questão da pandemia. Uma das situações que consegui verificar é a dificuldade que a gestão escolar quer dizer, tem verificado em transmitir as suas ideias em relação à segurança para o coletivo escolar. Quer dizer, nós temos a direção da escola, temos os professores de uma escola, temos os alunos. Então, nós temos a questão temos os elementos que foram sugeridos pelos órgãos de saúde, que é o uso das máscaras, a lavagem das mãos, o uso de álcool em gel. Então, esses elementos todos são ferramentas importantes para que nós possamos nos proteger do Covid.
Mas esses elementos, a direção escolar, a direção da escola entende como um elemento bastante importante, mas há muita dificuldade em perceber na área do coletivo de professores e também para os alunos. Então, no meu dia a dia, fui verificando esses elementos e, quer dizer, encontrei várias dificuldades. E nesse ponto, nesse assunto de segurança, gostaria que os presentes, os professores que estão aqui a ministrar esse conteúdo, pudessem abordar um pouco mais como ultrapassarmos as dificuldades que podemos encontrar, sobretudo numa escola, em transmitir o conceito de segurança, sobretudo nessa fase de pandemia. É praticamente esse elemento que eu queria colocar. Não sei se fui um pouco explícito em relação à situação. Bom, vamos tentar aqui, vou tentar te dar algum retorno. Na verdade, eu acho que a questão de segurança, ela é sempre difícil, não é só dentro do seu universo, é no universo de forma geral. Porque, assim, segurança, ela requer que a gente tenha uma coisa que é muito séria. Aqui eu vou um certo devaneio, mas vamos lá. Se a gente não tem respeito pela gente, se a gente não se considera, se a gente não gosta da gente, a gente, assim, essas informações passam e não ficam. É como se elas fossem besteiras. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, quando eu trabalho com a parte de saúde e segurança, me passa sempre esse cuidado de entender o contexto que eu estou trabalhando, de entender as dificuldades das pessoas, de entender, assim, onde que eu posso colaborar, onde é que eu posso ajudar, qual é o ponto que eu posso ajudar. Eu não saberia te responder qual é o ponto que eu daqui poderia te ajudar. Por quê? Na minha forma de trabalho, eu preciso identificar o ambiente, identificar as dificuldades, as causas, a causa raiz do problema, para poder sugerir alguma coisa que possa fazer sentido. Mas eu acho que, de uma forma geral, se a gente está falando de um contexto de educação, me vem uma questão séria, né? Que, assim, nossa, dentro da educação a gente precisa mudar, de fato, assim, a chavinha aqui e pensar na questão da proteção. Mas quando eu vejo que, de repente, você está inserido dentro de uma sociedade que talvez não olhe para a segurança com bons olhos ou com olhos adequados, aí talvez a escola siga o mesmo padrão, né? Mas, assim, de forma simples, eu te diria que é a forma de falar ou de passar digamos assim, a ideia, olha, isso é uma necessidade, porque isso te ajuda, isso te salva, isso salva você e salva o outro. Se você não quer se salvar, você tem que salvar o outro, pelo menos, né? Porque a gente tem livre-arbítrio até a página 2, porque o nosso livre-arbítrio não pode, em hipótese alguma, interferir na vida do outro. Então, quando a gente fala assim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolha, eu não quero, por exemplo, me vacinar. Não, eu posso até não querer, mas então vou ter que ficar trancada dentro de casa para não expor ninguém, né? Porque o outro não tem que ser responsabilizado pela minha escolha. Então, eu acho que a segurança do trabalho e a saúde ocupacional, elas passam muito por aí. Tem que ter uma sensibilidade muito grande, sabe? Para poder identificar onde é que você tem o ponto fraco da história e onde você pode agregar valor. Eu não saberia te dizer outra coisa a não ser isso. Eu não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei. Sim, sim. E mesmo em relação a isso, um dos problemas é a dificuldade de os alunos e os professores estarem durante muito tempo com a máscara. Vamos imaginar, numa sala de aula, os professores e os alunos podem estar podem estar mais de 45 minutos com a máscara. E isso asfixia e tira a atenção para os alunos, e o professor não consegue transmitir a sua informação, o seu conhecimento com tranquilidade, com conforto. Começa a ter perdas de respiração. Produtividade, né? Sim, é mais ou menos por ali. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Por que assim, vamos supor, né? A pessoa precisa ficar com a máscara, é uma coisa desconfortável mesmo, mas que protege a gente.
mas eu não posso pensar numa outra forma de realizar essa mesma atividade de educação? Será que eu não tenho uma área externa que eu pudesse contrabalançar? Será que tem alguma alternativa? Porque, assim, na verdade, o perfil do professor expositor que fica lá falando, a gente está pensando, já está entendendo que isso não é talvez a melhor alternativa. E com a questão do Covid também, eu acho que isso trouxe para a gente várias reflexões, né? E a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer de forma diferente. Não tem muito jeito. Acho que tem dois elementos aqui que respondem tanto ao Antônio quanto ao Edson, que também fez uma colocação no chat, que eu acho que são muito importantes serem observados. O primeiro deles é a cultura, né? Em que cultura a pessoa está envolvida, o que essa cultura valoriza. Ou seja, quais são os grandes referenciais culturais daquele ambiente. Então, por exemplo, pegando de novo meu exemplo, quando eu estava na construção civil, existia um vínculo de que os trabalhadores da obra que usavam equipamentos de proteção, era como se eles não valorizassem a sua masculinidade, como se eles se fragilizassem como homem. Então, isso era uma barreira cultural que a gente enfrentava na época, e foi preciso todo um trabalho em cima disso. Ao você compreender a cultura, você consegue encontrar os elementos e os exemplos mais adequados para trazer para aquela cultura. E aí, trazendo para os dias de hoje, nós acabamos de ter as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceram em meio à pandemia, e felizmente nós tivemos vários atletas que, inclusive, durante as competições, são atletas de alto rendimento, ou seja, você precisa de muita oxigenação, e eles competiam usando máscara. Não era só quando eles estavam circulando, eles estavam na competição durante os jogos, teve no atletismo, teve no vôlei e outros esportes que eu não lembro agora. E eu estava lendo uma reportagem há 2 semanas atrás de uma escola aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, que estava com dificuldade em fazer as crianças usarem máscara e começou a pegar imagens das Olimpíadas, desses atletas, e começaram, na aula de educação física, a estimular as crianças a fazerem igual os atletas fizeram. Ou seja, vamos fazer os exercícios e as atividades de máscara? Vamos, né, que nem o pessoal da Olimpíada, vamos fazer as nossas Olimpíadas? Ou seja, através de uma brincadeira, buscando ídolos do esporte, eles conseguiram fazer as crianças usarem, e aí é aquela transformação que você faz. Bom, se fizeram na educação física, se jogaram bola, se jogaram queimado, se jogaram vôlei usando máscara, por que a gente não consegue usar máscara quando a gente está sentado em sala de aula? Entendeu? É tudo um processo, mas um processo que requer que a gente estude a cultura na qual a gente está envolvido. Quais são os elementos que fazem diferença para aquela cultura? E dentro da cultura, quais são os elementos que podem ser um diferencial para aquelas pessoas que ali estão? Isso muda, às vezes, você está de um lado da rua de um jeito, você atravessa para o outro lado da rua de outro jeito. Você tem que contextualizar sempre muito bem. Não é um caminho fácil, é um caminho que assim, requer muito investimento nosso na percepção e mapear a percepção do outro. Perfeito, enfim, Arnaldo. Não tem resposta pronta. Não tem resposta pronta. Infelizmente ou felizmente, né? Não tem resposta pronta. Gente, faltam Larissa, 3 minutinhos. Nós temos um compromisso de terminar na hora. A Larissa Oi? A Larissa pôs mensagens ali no chat. A gente tem 3 mensagens no chat, né? Do Edson, da Larissa e outra do Edson. De novo, quer fazer um comentário, Carla? Eu gosto da última do Edson, aposto e espero que ele consiga. Ele está no início da carreira, está a acabar de formar agora. Portanto, criar uma construção sustentável aqui em Angola, de facto, acho que é um bom objetivo, Edson. Acho que deves lutar por isso. Muito legal, Edson. Parabéns. E Larissa, propósito. Se não tem propósito, não tem porquê. Se eu não vejo propósito em ser sustentável, né, qual é o propósito disso? O que isso me traz de retorno? Não só a sociedade como um todo, mas retorno para mim como pessoa, não vai porque dá trabalho, né?
É uma mudança cultural, uma mudança de hábito muito profunda. Eu acho que tudo na vida tem que ter propósito, né? Se a gente não tiver um propósito claro, a gente não alcança. A gente se atropela e fica chato, fica complicado o meio do caminho, né? A jornada fica difícil. Muito bem. Soraya, Carla, Amanda, super obrigado por compartilharem conosco. Prazer ouvir vocês, gostei, aprendi um monte. Matei saudade do segmento, mais de 20 anos já que eu estou afastado disso, muito legal. Leila, por gentileza, você se despede por nós? Obrigada, Arnaldo. Agradeço as meninas, né? É o trio das meninas do evento, Soraya, Carla, Amanda, bem-vinda, Armanda. Obrigada, Patrícia, por trazer a Amanda para esse evento, somou junto ao que as meninas já têm desenvolvido. Arnaldo Maestrante, né? Maestro aí do evento. Agradeço a Fara Avenida Business Center e peço que vocês acessem a rede, interajam com a gente, busquem mais conhecimento, solicitem novos eventos, novas ações. Estamos aqui para construir a rede, tá bom? Muito obrigada a todos, bem-vindo. Bem-vindo, Rodrigo, Antônio, Michele, são 2 Antônios, né? O Edson, a Larissa, Vitor. Vitor, achei simpática a sua foto. Um abraço. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tudo bem, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. É nosso. Obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau. Sim.